para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, os nossos corações nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro crendo na Tua vitória, Senhor, sobre essa casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém, queridos? Queridos, pode se assentar, né? Fica à vontade aí. A casa é sua. Glória a Deus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. Amém, queridos? Desde já eu quero estar antecipando aí para que nós estejamos orando pela vida do nosso pastor, a Fernanda, o irmão Carlos que congrega na Luterana da Vila Romana. Existem muitas pessoas com enfermidades, queridos, nós sabemos disso, né? Se a gente for aqui apontar todos os nomes, a gente vai ficar aqui a noite toda. E que nós não deixemos de orar, queridos. A hora vem sem demora, Jesus está voltando. Ah, mas será que Jesus vai vir entre as nuvens? Às vezes eu posso ver a nuvem e partir. Então, queridos, que nós viemos estar preparados. Existe uma promessa de Deus para as nossas vidas, que nós não viemos desistir desta caminhada. Jesus é fiel na minha e na sua vida. E Ele quer cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Amém, queridos? Quem crê nisso diz amém? Amém? Glória a Deus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu queria falar só o tema. Hoje é o culto de estudo, eu queria poder estar transmitindo algo para que nós viemos estar alertados. Às vezes nós vivemos uma fé tão relaxada, e parece que é tão simples as coisas espirituais, e as coisas de Deus, queridos, é muito sério. As coisas de Deus é algo muito, muito sério. E nós precisamos levar com mais seriedade as coisas espirituais. Amém? Eu queria falar de 3 erros que já cometemos na fé. 3 erros que nós já cometemos. Se ainda não cometemos, nós estamos sujeitos a cometer. Esse primeiro erro, queridos, é tratar a fé como um hobby. Sabe que aquele momento que nós tratamos Jesus em segundo plano na nossa vida, muitas vezes nós tratamos as coisas espirituais como coisas sem importâncias. E nós corremos atrás de tantas coisas que nós não temos tempo para correr atrás das coisas espirituais. Nós investimos no nosso corpo cansado por meio da alimentação, por meio das vestes, o nosso calçado. Nós investimos em tantas coisas e muitas vezes aquilo que era ideal para nós investirmos, nós não investimos, que é a nossa vida espiritual. Nós precisamos, como filhos de Deus, entender que nós não podemos ter a nossa vida espiritual como um hobby. Eu não vim aqui para a igreja luterana simplesmente para assistir um culto. Eu não vim aqui na igreja luterana simplesmente para cantar alguns louvores. Eu não vim aqui na igreja luterana para olhar como o irmão ou a irmã está vestida. Eu não vim aqui, por mais que às vezes aumente o nosso autoestima, dar uma observada na pintura que foi feita nessa igreja, simplesmente. Eu vim aqui na igreja luterana para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu pela mim e pela sua vida, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou. É esse que nós estamos buscando todos os dias, João. É esse que todos os dias nós temos nos submetido. E é esse que nós temos entregado o nosso coração. Por mais que as lutas venham, por mais que as dificuldades venham. Queridos, a dificuldade e as provas que vêm para as nossas vidas é para formar, ou seja, para forjar esse nosso caráter cristão. Deus quer transformar eu e você de dentro para fora. Deus não quer simplesmente um pedaço de carne lançada no mundo
Deus quer uma alma tratada, alguém que foi tratado pelo Espírito, que de repente foi de encontro ao Senhor nos ares e pôde contemplar a glória do Senhor lá nos céus, a qual está preparado para todos aqueles que creem, para todos aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor, para todos aqueles que receberam Jesus como o Senhor da sua vida. Sabe, queridos, nós não podemos viver uma fé como se fosse uma fé vã. De repente eu passei 10, 20, 30 anos dentro da igreja e eu não descobri o sentido da minha fé ainda. Estou tendo algumas confusões, está acontecendo alguma coisa ainda no meu coração que eu não estou entendendo o mover sobrenatural de Deus na terra. Queridos, Deus ainda fala, queridos, Deus ainda faz milagre, Deus ainda transforma, Deus gera vida, queridos. A nossa fé, queridos, não pode ser tratada como um hobby. Fábio, eu sou crente na igreja, e na rua, como é que você é? E no seu trabalho, como é que você tem se comportado? Nós não podemos ser simplesmente alguém com uma capa. Hoje nós estamos todos usando máscara, mas a máscara já existia antes dessa que nós estamos usando. Muitas vezes nós somos mascarados diante de Deus, nós não demonstramos a nossa face diante do mundo, mas diante de Deus nós não podemos esconder aquilo que está aqui dentro, queridos. Nós precisamos nos consertar diante do Senhor. A nossa fé, queridos, não é um hobby. Nós não viemos para a igreja para simplesmente fazer algumas coisas, alguns rituais. Nós viemos aqui, queridos, para certificar daquele que tem trabalhado na nossa vida, para nós abraçarmos cada pedrinha. Dá uma olhada para quem está do seu lado aí. Todos vocês são importantes para o reino do Senhor. Todos vocês é uma pedra diante dos olhos do Senhor. Lembra que quando Jesus diz que Ele veio e os líderes espirituais teve Ele como uma pedra de tropeço? Nós somos a pedra de tropeço para o mundo. Só que essa pedra de tropeço, queridos, ela é usada para construir o templo do Senhor. Eu sou um tijolinho, você é um tijolinho, e nós construímos a casa de Deus, aonde Ele vem habitar. E todos os dias, na viração do dia, o Senhor vem nos visitar. Todos os dias Ele vem perguntar para mim e para você como que foi o nosso dia. Todos os dias Ele vem fazer uma promessa nova para nós. Todos os dias Ele vem trazer uma perspectiva diferente. Todos os dias Ele traz uma expectativa diferente. Todos os dias Ele traz uma nova esperança. E nós não podemos cair no erro de deixar de ouvir a voz do Senhor. Jesus, Ele quer trabalhar em nós. Nós não podemos ter a igreja como se fosse um hobby. Nós não podemos ter a nossa fé como se fosse um hobby. Nós vemos tantas pessoas vindo para a igreja e saindo da mesma forma, queridos. Nós precisamos vir neste lugar com um temor e pedindo para o Senhor para que fale ao nosso coração, para que nós venhamos ser transformados. Deus, Ele quer gerar dentro de nós vida e vida com abundância. Domingo eu disse sobre isso. Eu falei que Deus, Ele quer trabalhar em nós para que quando nós sairmos lá fora, nós não viemos ser simplesmente alguns crentes espirituais, alguns crentes gordos espirituais, mas que nós viemos ser crentes que sacia a sede de alguém, ou que sacia a fome de alguém. É para isso que Jesus nos chamou. Qual que é o meu propósito? Por que eu fui chamado para o reino? O porquê que eu estou aqui? São perguntas que eu e você precisamos fazer todos os dias. O nome do Senhor tem poder, queridos. Hoje aconteceu um fato, não cabe nesse momento estar detalhando lá dentro de casa. E eu tomando banho repreendi 50 vezes mais ou menos. Em nome de Jesus está repreendido Satanás. Queridos, esse nome tem poder, se você não sabe. Esse nome tem poder, e para a glória do Senhor, Deus manifestou a glória dele. Então, querido, você tem o poder nas suas mãos. Sabe, está aqui, ó. A gente não usa porque muitas vezes nós achamos que os pecados que nos condenavam antigamente ainda nos condenam. Quando nós viemos para Jesus, querido, nova criatura nós nos tornamos diante do Senhor. O Senhor fez nova todas as coisas. O nosso coração foi lavado não com água, não foi com aquele
com aquele detergente, ou não foi com aquela que boa que você compra no mercado, mas foi com o sangue de Jesus, com o sangue carmesim, o sangue que faz com que nós levantemos da tumba, levantemos da morte e olhamos para a vida com vida. Queridos, a vida está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Em Mateus capítulo 16, verso 24 ao verso 27, Deus abençoe João pela água. Mateus capítulo 16, verso 24 ao verso 27. Eu vou ler, a minha versão está diferente. Eu vou ler aqui no telão, que eu acho que fica mais. Consegue por lá, meu filho? Amém? Olha o que o texto diz aí, queridos. Então disse Jesus aos seus discípulos. Disse quem? Disse quem? Amém? Então disse Jesus aos seus discípulos. Quem que são os discípulos? Quem é discípulo de Jesus aí? Glória a Deus, queridos. Que Deus, Ele te condicione a ser um discípulo real diante de Deus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quanta dificuldade nós temos de negar a nós mesmos. Tão difícil, né, Fernando? É muito difícil, a gente sabe disso. Mas só que o Senhor é a nossa força. E quando nós clamamos Ele, Ele nos ajuda nas nossas batalhas. Por mais que exista um pecado que nos assombra e que nos assola, Deus, Ele é poderoso para nos livrar dele. Por mais que seja difícil, por mais que eu tenha dificuldades, o Senhor, Ele nos ajuda. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que Jesus está dizendo aqui? Aquele que quiser satisfazer os seus próprios desejos, infelizmente, queridos, pelas nossas escolhas, nós vamos ser lançados no fogo do inferno. E aí Jesus, Ele continua, diz assim: mas quem perder a sua vida, ou seja, quem deixar de usufruir das coisas que lhe é oferecida neste mundo, que é a corrupção, é o que faz a gente, infelizmente, desagradar o coração do Senhor. Olha o que Ele fala, qual que é a promessa dele: mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, queridos. A vida, queridos, está só na renúncia. Só quando nós renunciamos que nós achamos o Senhor. O Espírito de Deus se manifesta na nossa vida quando nós renunciamos os nossos desejos. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Em outro texto diz: pois o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Amém ou não amém? Às vezes nós achamos que Deus é amor. Cara, Deus é amor, mas também Deus é justiça. Não pense nós que fomos chamados para ser regenerados pelo Senhor, se nós formos encontrados todo sujo, todo maltrapicho, depois de ser lavado pelo Senhor, nós vamos ser resgatados. A Bíblia é muito clara. Jesus, Ele vai vir com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. A partir do momento, queridos, que eu vim para Jesus, eu preciso desenvolver as obras. Fábio, então quer dizer que nós somos salvos pelas obras? Não. Quando nós somos batizados com o Espírito de Deus, somos selados com o Espírito de Deus, automaticamente, em gratidão, o nosso coração, ele é forjado e ele é condicionado a fazer a obra. Não tem como, queridos, ter amor dentro do meu coração e deixar de ajudar alguém. Não tem como. O apóstolo Tiago, ele vai dizer que aquele que sabe e que pode fazer o bem e não o faz, ele está pecando. Então, se o Espírito de Deus está dentro de mim, automaticamente as obras, elas fluem. Repare que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé, mas um não anda separado do outro, os dois caminham junto, e por isso nós precisamos desenvolver esta fé.
Se você busca o Senhor quando dá, olha essa colocação. Às vezes nós buscamos o Senhor quando as coisas estão apertadas. Sabe aquele momento que você não aguenta mais, aquele momento que você já se entregou para o problema, e que de repente você fala assim: agora eu vou buscar o Senhor. Aí quando Deus ele supre as suas necessidades, de repente você faz o quê? Abandona o Senhor novamente. Olha o que diz a palavra: se você busca o Senhor quando dá, o Senhor atenderá você quando dá. Consegue entender? Se eu busco o Senhor quando dá, ou seja, relaxadamente, o Senhor ele não vai me atender. Sabe, você vai correr atrás do que comer, você vai correr atrás do que beber, você vai correr atrás de uma moradia. Isso não é sinônimo de Deus. Satanistas têm tudo isso. Pessoas que negam Jesus têm tudo isso. Mas o que você não vai ter é a paz de espírito que o mundo não pode te dar. E é isso que nós precisamos almejar todos os dias da nossa vida. Existe um texto, eu estava lá em casa e estava pensando até no Fausto. Falei assim: eu vou ler o texto do Fausto. Qual que é, Fausto? Fala aí para nós. Ah, glória, ele está afiado esse homem aí, hein? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e o verso 15 também eu vou ler. Olha o que diz o texto lá. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. E como que eu vou buscar o Senhor relaxadamente e o Senhor vai ouvir a minha oração? O que diz o texto aqui? Se eu orar, se eu me humilhar, como que o nosso coração é orgulhoso, né? Nós erramos, passamos a culpa para outro, a gente se desculpa de todos os jeitos. Dificilmente nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor e deixa Ele trabalhar em nós. Como somos tão bons em apontar o dedo para outras pessoas ou para os erros das outras pessoas. E como que nós temos dificuldade em autoanalisar nós mesmos e olhar para aquilo que nós temos feito e pedido para que o Senhor viesse nos transformar. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Então, queridos, o Roberto ele sempre usou uma expressão aqui: muita oração, e é isso, queridos. Se nós orarmos, buscarmos o Senhor, nos santificarmos, o Senhor ele vai ouvir as nossas orações. E nós precisamos, queridos, orar, nós precisamos buscar o Senhor. Estava dizendo outro momento ali para o irmão Roberto, Deus ele não quer salvar o nosso corpo, queridos. Sabe, esse corpo nosso vai ser destruído. Deus quer salvar nossa alma. E essa alma nossa precisa ser lapidada, assim como uma pedra preciosa. Passar ali pelo ourives e ser tratado. E Deus ele quer tratar de mim e de você. Está difícil, continua, não para. Senhor, eu não aguento mais, as coisas estão muito difíceis. O Senhor está trabalhando em você. Não pare de caminhar. Por mais que você não entenda, os nossos filhos não entendem às vezes a nossa chamada de atenção e a nossa disciplina. Mas mal sabe ele que aquilo vai fazer uma grande diferença lá na frente para ele. E Deus faz isso conosco. Às vezes nós cobramos, só que Deus quer tratar de mim e de você também. Segundo erro, queridos, que nós cometemos. Esse erro aqui, queridos, nós cometemos, nós insistimos em cometer, nós cometemos e insistimos em cometer. Cara, como que é difícil entrar isso na nossa cabeça. Como que é difícil a gente entender o poder do conhecimento. Queridos, o mundo, ou seja, Satanás e todas as coisas deste mundo aqui, pode tirar tudo de você, mas não pode tirar o conhecimento. Quando eu conheço, queridos,
Ninguém pode tirar isso de mim. A eternidade não vai ser apresentada para a gente quando a gente morrer. A eternidade já foi apresentada para a gente a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E nós já vivemos as dádivas do Senhor. Então, queridos, a segunda coisa que nós cometemos na fé: não estudamos as Escrituras, não oramos e não jejuamos. Ou seja, não praticamos as coisas básicas da fé. Queridos, reflete aí agora. Quando foi a última vez que você pegou a sua Bíblia para ler na sua casa? Qual foi a última vez que você botou o joelho no chão para conversar com o Senhor com toda a submissão? Qual foi o momento que você deixou de comer aquela coisa gostosa para se santificar por meio do jejum? São coisas básicas da fé. Se eu não estiver disposto a me submeter a isso, queridos, eu sinto muito em te dar essa informação. Você simplesmente vai ser um finado na fé. Eu tenho medo do Covid, eu tenho medo de câncer, eu tenho medo disso e daquilo, mas eu não tenho medo de ser lançado no inferno. Queridos, nós corremos atrás dos médicos às vezes para curar as nossas enfermidades exteriores, mas por que nós não corremos atrás do médico dos médicos para curar a enfermidade na nossa alma? E Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: a partir do momento que eu começar a ler mais a Bíblia, a partir do momento que eu começar a orar mais, e a partir do momento que eu começar a jejuar mais, as coisas vão acontecer. Meu Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Para ter vitória na fé, queridos, precisaremos ter um relacionamento com Deus. Quem está disposto a ter um relacionamento com o Pai aí? Amém, queridos? Nós precisamos ser estimulados, queridos. Às vezes vocês estão vendo aqui: nossa, o Fábio hoje está pegando pesado. Queridos, Deus, Ele exorta aquele que Ele ama. Se você é filho, Deus, Ele vai chamar a sua atenção, porque Deus não quer te ver morto. E Deus, Ele quer gerar vida dentro de nós. Olha o que o texto diz lá em Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Vamos abrir lá para a gente ler. Você consegue por aí, Faustão? Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Queridos, nós vamos ver aqui como que a primeira igreja, ou a igreja primitiva, vivia. Qual que era a condição que ela vivia. Nós não precisamos inventar a forma de adorar ou cultuar a Deus. Nós já temos todas as dicas no manual de instrução. Às vezes nós queremos inventar situações, às vezes nós queremos inventar a roda já foi inventada, agora nós só precisamos rodar ela. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Queridos, isso aqui, igreja é comunhão. Alguém está dizendo para você que não precisa vir para a igreja. É necessário nós virmos para a igreja, porque cada um que está aqui serve de estímulo para o outro. E quando nós entendemos isso, a questão da comunhão dos santos, quando a Bíblia ela fala sobre a questão de nós congregarmos, é nesse sentido que nós não podemos deixar de nos unirmos. A live veio para tirar essa essência de Deus nas nossas vidas. Queridos, essa live aqui é para alcançar aqueles que estão perdidos, para que Deus possa estimular o coração deles e que de repente eles vejam essa porta aberta e venham aqui se ajoelhar diante do Senhor e receber o Senhor como Senhor da sua vida. Nós lutamos para manter a live, mas não é para os crentes. Nós precisamos acordar para a vida. Nós precisamos unir forças e lutar contra a sorte do mal. Olha o que diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, queridos. Ninguém ficava brincando na casa do Senhor. Ninguém vinha para ficar trocando figurinha ou conversando e jogando conversa fora. Todos vinham com a alma, em todas as almas havia o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Fábio, eu quero ir numa igreja que acontece milagres e prodígios. Queridos, vocês são a igreja, nós somos a igreja. E o milagre pode sair de mim, pode sair de você. O Espírito de Deus está dentro de nós, nós precisamos acreditar nisso.
porque é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos estavam unidos, queridos. Nós precisamos entender essa mensagem de Cristo. E vendiam suas propriedades. Queridos, eu não sei vocês, quando eu leio esse texto eu fico com vergonha de mim. Não consigo ter essa fé. E nós vemos que nós não conseguimos, porque nós vemos o estado das igrejas hoje. Eles vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos. Quando nós estaremos dispostos a tirar aquilo que é bom para nós e dar para alguém? Nós muitas vezes damos aquilo que sobra, aquilo que resta. Nós não temos disposição em doar algo que nós amamos. Nós damos aquilo que já está jogado lá na gaveta ou que está jogado no fundo do guarda-roupa. Agora aquilo que supre as nossas necessidades, meu Deus, se eu morrer eu quero que põe dentro do meu caixão, porque eu vou levar junto comigo. Segundo a necessidade de cada um, verso 46. E perseverando unânimes. Quando diz unânimes, diz na unidade. E perseverando unânimes todos os dias. Aonde? Aonde? É Bíblia, queridos. Não é o Fábio, não é o pastor que está dizendo para você que é importante você vir para a igreja. Quem está dizendo é a palavra do Senhor. Ou nós somos filhos de Deus que obedecemos, ou nós somos pródigos que não queremos ouvir a voz do Senhor. E partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Aqui está o segredo de nós nos unirmos. Olha o que diz ali depois do ponto. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Você já imaginou uma igreja dessa? Ah, Fábio, mas isso aí só acontece lá na África. Ah, lá para fora, queridos. O dia que eu e você nos posicionarmos como filhos de Deus, essa igreja vai ficar pequena. Essa igreja vai ficar pequena. Ah, Fábio, mas desde quando eu venho para essa igreja, as mesmas pessoas, em vez em quando aparece um gato pingado lá, mas de repente some. Ah, a culpa é do pastor, a culpa é dos líderes. E aí? Está terceirizando a culpa? Quando eu tenho que olhar para mim e falar assim, ó, a culpa é minha do fulano ter se desviado, do fulano não estar vindo mais na igreja. Quantas vezes que nós vemos pessoas que não vêm na igreja, nós nem perguntamos como ela está, nem queremos se ela está bem, se ela está passando necessidades. Nós precisamos ser transformados, queridos. Esse é o modelo de igreja que Jesus está buscando na terra. E quando nós nos posicionarmos diante de Deus, ah, Fábio, mas eu não faço porque o fulano não faz. E aí, nós somos a igreja é eu e você. Ontem eu fui entregar um produto de R$ 24,90 para uma pessoa, lá no 5 Conjunto, andei uns 12 quilômetros quase, para entregar um produto de R$ 24,90, eu não sabia por quê. Eu sei que Deus me impulsionou para fazer essa entrega, eu não ia ganhar nada. Só que eu cheguei lá, queridos, tive a oportunidade de ministrar na vida de um casal, de um jovem. Então, queridos, Deus, quando nós nos posicionamos, Deus, Ele vai nos usar. Você não foi chamado para ser simplesmente um espectador de culto. Você foi chamado para gerar vida em alguém. Nós precisamos ser discipuladores. Esse é o modelo de igreja que o Senhor quer de mim e de você. Ah, Fábio, mas eu cansei, eu estou desanimado. Queridos, quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Quantos seus filhos estão com fome? Hoje eu acordei 7 e pouco da manhã, mas deu um trabalho. Confesso para vocês que eu tenho dificuldade para acordar de manhã. Mas sabe por que eu acordei? Para buscar o leitinho das minhas pequenas que tinha acabado. A gente vive para eles. Na fé não é diferente. Quando eu gerar vida em alguém, a responsabilidade, a paternidade que é gerada dentro do nosso coração, traz essa responsabilidade. E nós começamos a nos fortalecer. Por quê?
nós começamos a aprender com a vida. Aquela pessoa que você estiver ministrando na vida dele, ele vai ligar para você meia-noite, 1h, 3h da manhã, e vai falar: ora por mim, porque está acontecendo isso e aquilo. Eu estou precisando de um suporte bíblico. Mas quem que está disposto a fazer isso? Quem está disposto a sair da sua zona de conforto? Quem está disposto a sair da sua Netflix, ou lá daquele sofazão retrátil que você puxa assim, ó, e joga aquela almofada e cai ali e dali não sai? Nós não estamos dispostos a isso. Só que nós precisamos, queridos, nós precisamos sair da zona de conforto. Jesus nos chamou para um propósito, que é ganhar vida. Jesus, ele diz: ide por todas as nações e fazei discípulos. Jesus não está brincando, queridos. Jesus vai vir buscar pessoas sérias, pessoas que realmente olhou para o Evangelho e creu na promessa de Deus. Amém, queridos? Precisamos... Eu sei que a hora voa, queridos. Quem está com pressa para ir embora aí? Fica à vontade, queridos. Eu confesso a vocês que eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero que Deus ministre dentro do meu coração. E assim como eu acredito que tem outras pessoas aqui. Precisamos nos autodisciplinar, queridos. Sabe o que é autodisciplinar? É quando existe uma coisa ali que eu quero fazer, só que a Bíblia fala: não faça. E aí eu pego e olho para aquilo e falo assim: eu quero fazer. Eu estou resistindo aqui, mas eu não vou fazer, porque senão eu vou desobedecer ao meu Senhor. Isso é autodisciplina. Quando nós autodisciplinamos, fugir da aparência do mal, queridos. Quando nós fugimos da tentação, Satanás, ele foge de nós. Quando nós resistimos o mal, quando nós resistimos o diabo, Satanás, ele parte em retirada. Parece ser eterno aquele momento de dificuldade e de distração e de tentação que nós estamos vivendo, mas é só um tempo. E de repente tudo volta ao normal, e de repente você já está glorificando o Senhor novamente. As tentações vêm, queridos. Essa nossa carne, ela luta. Essa nossa carne, ela luta contra o Espírito. E todos os dias nós queremos nos alimentar das coisas que o mundo nos oferece. Mas se nós cedermos para o mundo, queridos, automaticamente nós não vamos conseguir orar, nós não vamos conseguir ler a Bíblia, nós não vamos conseguir mais fazer as coisas básicas da fé. Até vir para a igreja vai ser difícil, mas porque infelizmente nós estamos alimentando nossa alma com as coisas mundanas. Se quisermos viver algo novo, quem quer viver algo novo aí, amém? Quem quer viver algo novo aí, amém? Se quisermos viver algo novo, precisa acontecer em mim uma mudança de mente, a metanoia, uma transformação de mente. Põe lá, Faustão, em Romanos capítulo 12, verso 2. Capítulo 12, verso 2. Acredito que vocês já sabem de cor e salteado. Olha o que diz o texto aí, ó. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fábio, mas como que a minha mente é transformada? Deixando de viver para o mundo para viver para Cristo. Você quer saber e quer ter uma direção de Deus? Começa a comer. Como que eu vou obedecer se eu não ouço? Para mim obedecer, eu preciso ouvir. E a Bíblia está aqui, queridos. Ninguém vai ter desculpa naquele dia. No último dia, você não vai poder culpar o pastor que não falou por causa daquele pecado que você estava cometendo. Você não vai culpar o pastor ou qualquer outro líder por qualquer outra coisa que você estava fazendo. Porque a palavra de Deus está aqui para nós consultarmos. E conhecereis a verdade vos libertará. Terceira coisa, queridos, só para a gente ser breve aqui e finalizar. Terceira coisa, queridos, muitas pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor por ouvir conselhos de pessoas que não é autêntica diante de Deus.
A terceira coisa que nós fazemos, nós damos ouvido à pessoa errada. Nós ouvimos tantas pessoas, irmão Roberto, e acabamos não ouvindo aquelas pessoas que nós precisávamos ouvir. As pessoas que estão à minha volta muitas vezes vão de alguma forma tentar me parar com palavras negativas. Você já teve uma situação dessa? Você está positivo, apresentando ali um projeto que Deus tinha dado no seu coração, você está com a expectativa enorme, sabe aquela esperança, e de repente você fala para alguém e te joga lá embaixo. Você está vindo para a igreja meio cabisbaixo, lutando contra um pecado, e de repente chega alguém e fala assim: ô fulano, e aquilo lá que você estava fazendo? Quando eu comecei a vir para a igreja, pessoas falavam da minha camisa que era Baby Look. Se fosse hoje ia passar vergonha, né? Ia ficar meio esquisito. Falavam da minha calça caindo, queridos. Ninguém precisou de falar para mim que eu estava feio diante do Senhor. De repente o evangelho começou a me transformar. Tá certo, né? Precisamos fazer um regime, né? Cuidar do tempo do Espírito Santo. Mas eu acho que o Espírito está tão grande assim que a gente está condicionando a casa para ele. Mas, queridos, falando sério, às vezes nós falamos com pessoas que vai matar o nosso sonho. E nós precisamos, queridos, deixar de ouvir pessoas que matam o nosso sonho. Existem pessoas que falam mal da igreja, existem pessoas que falam mal dos líderes. Quem aqui nunca ouviu alguém falando mal dos nossos líderes? Falando mal da luterana? Rapaz, eu defendo essa igreja com unha idêntica. Aprendi a amar esse lugar aqui. Não só essa igreja. Sabe isso aqui que a gente fizemos? Foi pensando na igreja. Pensando no seu autoestima, que às vezes você entra ali, olha uma situação aqui, outra lá, e o autoestima cai lá embaixo. E nós precisamos viver assim. E às vezes nós ouvimos coisas sem necessidades. Ouça a voz do Espírito, queridos. Deixe de ouvir qualquer voz. As vozes vão vir. Só que a gente precisa pedir para o Senhor filtrar essas vozes, para que a gente não venha cair na cilada de Satanás. Porque o maior intento de Satanás é tirar você da caminhada, é tirar você da igreja, é tirar você do propósito que Deus tem na sua vida. E que eu e você viemos estar ligados. Satanás, ele quer nos destruir, ele quer nos matar e ele quer nos roubar. E que nós viemos estar atentos, orai sem cessar, vigiai e orai em todo o tempo. Que o Senhor, ele vai nos dar o escape, o Senhor vai nos dar o livramento. E qual voz eu preciso ouvir? Só para finalizar o último texto, queridos, eu sei que vocês estão enjoados de ouvir minha voz. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e verso 17. Senhor, fala aos nossos corações. Nós precisamos te ouvir, papai. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e verso 17. Olha o que o texto diz. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a obra. Queridos, esta é a palavra do Senhor. Sabe o que nós precisamos como igreja? Sermos ensináveis. Quando eu digo que eu sei tudo, eu estou correndo um grande risco de tomar um grande tombo na minha vida. Eu sempre tenho que estar na posição de ensinável, porque Deus, ele quer nos ensinar. A palavra de Deus, ela, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Vocês que estão aqui nesta noite, tem um propósito de Deus para a sua vida. Você foi chamado para promover o reino dos céus. Você foi chamado para apresentar o reino de Deus com perfeição, dando testemunho de Jesus e dando testemunho da sua vida diante dessa sociedade caída, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Espero que esta palavra tenha
entrado com força no coração de cada um, porque no meu foi, porque Deus falou comigo, e eu quero ouvir. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Quem quer viver as promessas de Deus? Então fique nesta força, busque o Senhor com toda a intensidade. Não deixe a televisão, não deixe o WhatsApp, Facebook, não deixe nada que venha te atrapalhar a buscar o Senhor. Busque o Senhor constantemente, porque nós queremos ver essa igreja fervorosa, cheia do poder de Deus, que quando essa igreja se unir para orar, queridos, as cadeias vão ser quebradas, aqueles que estão lá deitados no leito do hospital vai se levantar, e de repente o médico vai perguntar o que aconteceu. Ah, foi cloroquina, foi ivermectina, o que foi esse negócio aí? Não, de repente o médico falou, não, eu dei ali um copo d'água e ele foi sarado, e ele foi curado. Queridos, nós somos chamados para exercer e para explorar o reino de Deus nessa terra, e que eu e você viemos pegar essa responsabilidade do reino. O reino está aí, queridos. Põe a mão no seu coração. O reino está aí, o Espírito de Deus está aí dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. O Senhor apresentou o reino para nós, e que nós viemos viver o reino em nome de Jesus. Meu Deus, queremos agradecer ao Senhor por este momento. Agradecer ao Senhor pelo teu amor, meu Pai, o teu amor que nos constrange. Muitas vezes, Senhor, nós entendemos que nós nem merecíamos. Obrigado, Jesus, por esta palavra, porque alcançou o meu coração. Obrigado, Senhor, por esta palavra, porque a palavra do Senhor que repreende simplesmente é para nos ensinar, porque o Senhor nos ama. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando a tua igreja, desenvolvendo dentro desses corações, papai, o poder e o temor do Senhor, em nome de Jesus. Que quando, meu Pai, a igreja do Senhor chegar em sua casa, que ela venha a ser boca de profeta, que aonde ela tocar, Senhor, o manifesto do Senhor venha acontecer, aonde ela pisar, papai, o poder do Senhor se manifeste, em nome de Jesus, papai. Que aonde estiver um espírito de enfermidade caia por terra, aonde tiver um espírito, meu Pai, de pecado ou qualquer outra coisa, meu Deus, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, acalenta o nosso coração. Vivemos tempos difíceis, a qual pessoas estão desesperadas, a qual pessoas, meu Deus, estão com parentes, entes queridos enfermos, internados, entubados. Meu Deus, em nome de Jesus, esteja alcançando eles aonde eles estiverem. Faça um milagre, papai, nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém, queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Roberto. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus seja derramado sobre cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus, é que nós agradecemos a Ti. Amém? Vá em paz. Que Deus abençoe vocês, viu?